Ele não queria apenas competir, ele queria humilhar. E conseguiu, mas o preço foi perder tudo. Ele dominou a categoria mais brutal do planeta, humilhou rivais históricos, levou troféus para casa e caiu. Seu auge foi glorioso, mas sua queda foi traumática. Enquanto o mundo do automobilismo virava vitrine de grifes e egos inflados, o Endurance vivia seu capítulo mais maluco, técnico e violento. Uma era em que as corridas de resistência, velocidade e protótipos disfarçados marcaram para sempre o automobilismo. Um playground de engenharia sem limite, onde as maiores e mais ricas fabricantes da história apostavam alto e quase sem limites para vencer e vender. Só que a Mercedes, eles foram longe demais. Criaram um carro, um monstro, em apenas 128 dias e que acabou por destruir toda uma categoria. Hoje você vai entender a história de um V12 com faróis de CLK que foi forjado na guerra, dominou e terminou com os pilotos voando em Nürburgring e Le Mans. Essa é a história da flecha de prata que foi veloz demais para continuar existindo e do carro que ficou rápido a ponto de ser banido pela física. Mercedes sem juízo, CLK GTR. Um breve contexto. Os anos 80 e 90 foi um período em que as pessoas de fato passaram a ver carros além de um meio de locomoção do ponto A ao ponto B. Símbolos de status, de cultura e de velocidade nas ruas, com esportivos como Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach e Porsche 959, povoavam pôsteres de quartos e estampavam revistas, transformando a ideia de um supercarro em sonho acessível pela imaginação, mesmo que inalcançável na prática para a maioria esmagadora do público entusiasta. Todos queriam potência, linhas ousadas e histórias que misturavam glamour e perigo. No nível mais alto do automobilismo mundial estava a Fórmula 1, que vivia um dos seus capítulos mais intensos da história. E aqui rapidão, durante o vídeo vai ter um QR Code aparecendo na tela que vai direto para o site da Born to Fast, a nossa marca feita especialmente para você que acompanha os nossos documentários e aprecia a qualidade e, acima de tudo, quer pertencer a uma comunidade diferente, onde as nossas paixões aí se misturam. Então, dá uma oportunidade, queria te convidar a só clicar no link da descrição ou escanear o QR Code aí que vai aparecer durante o vídeo até o final, para você ir direto até a Born to Fast. Provas cheias de ultrapassagens, acidentes dramáticos e rivalidades entre Senna, Prost, Mansell, Piquet seguravam multidões diante da TV. Era o auge da narrativa de heróis e vilões ao volante, quando cada corrida parecia uma guerra instaurada. Mas havia outro universo, menos midiático e igualmente frenético: os campeonatos de Endurance. Enquanto a Fórmula 1 entregava corridas rápidas e explosivas, o Endurance oferecia resistência, estratégia e protótipos futuristas que pareciam naves espaciais. O Grupo C simbolizava toda essa era, com Jaguar, Sauber Mercedes, Porsche e outras marcas usavam o regulamento como laboratório para aerodinâmica ousada e motores que beiravam a insanidade. Le Mans se transformou em palco de batalhas memoráveis e o público se encantava com a ideia de carros que conseguiam ser ao mesmo tempo resistentes e rápidos. O encanto, porém, não duraria para sempre. O custo de manter aqueles protótipos cresceu e o equilíbrio financeiro ruiu. Em 92, o Grupo C foi encerrado, deixando um silêncio estranho no automobilismo. Naquela altura, restava a Fórmula 1 carregar a vitrine global e Le Mans como evento isolado. Mas não havia mais um campeonato que reunisse os grandes fabricantes em disputas de longa duração. Era como se uma peça fundamental da engrenagem tivesse desaparecido. Foi nesse terreno que começaria a se desenhar a história que daria origem a um dos supercarros mais radicais do fim dos anos 90. A flecha de prata.
Em 1934, nas Colinas Verdes de Nürburgring, um detalhe aparentemente banal de regulamento deu origem a uma das imagens mais duradouras do automobilismo. O novo carro da Mercedes-Benz, o W25, chegou à pesagem para combate com 1 kg acima do limite. Segundo a história contada anos depois pelo chefe da equipe, Alfred Neubauer, a solução foi simples e ousada. Mandar os mecânicos rasparem toda a pintura branca até restar apenas o alumínio cru. O carro brilhou prateado sob o sol e correu assim mesmo. Venceu a prova com Manfred von Brauchitsch ao volante e, mais importante que a taça, inaugurou a lenda das flechas de prata. A versão é fascinante, mas precisa ser lida com cautela. Historiadores já contestaram a veracidade dessa narrativa, apontando que o termo Silver Arrow só se consolidou anos depois e que a raspagem de tinta pode ter sido um recurso simbólico incorporado mais tarde ao folclore. Independente disso, a metáfora pegou. O que importava não era tanto a veracidade do episódio, mas o que ela representava, uma marca disposta a desafiar limites técnicos e estéticos para se impor no cenário de corridas. A prata sem verniz virou sinônimo de leveza, ousadia e vitória. Ao longo das décadas, o apelido deixou de ser apenas uma anedota e se transformou em parte da identidade da Mercedes nas pistas. Nos anos 50, ele foi associado às vitórias esmagadoras do W196 de Juan Manuel Fangio e Stirling Moss. Mais tarde, voltou em programas de turismo e protótipos de resistência, sempre com a promessa de que havia algo inquebrável no DNA competitivo de Stuttgart. Essa herança não ficou presa nos arquivos. Quando a Mercedes decidiu entrar de cabeça no jogo dos GT1 nos anos 90, o espírito da flecha de prata foi invocado novamente. O fim do Campeonato Mundial de Carros Sport em 92 deixou um buraco difícil de preencher no calendário internacional. O Grupo C, que havia sido palco de alguns dos protótipos mais sofisticados já construídos, não resistiu à escalada de custos e à mudança de regulamentos. Foi nesse vácuo que 3 nomes decidiram experimentar um novo caminho. Em 1994, Jürgen Barth, Patrick Peter e Stefan Rattel criaram o BPR Global GT Series, que começou quase artesanal, com grids recheados de Porsche 911 preparados, alguns Venturi e carros que, de fato, ainda tinham ligação estreita com o mercado de rua. O formato era simples, mas tinha potencial, com provas de endurance pela Europa com foco em resistência e custos relativamente baixos, um contraste evidente com o que havia levado o Grupo C ao colapso 2 anos antes. A proposta rapidamente chamou atenção e, em pouco tempo, marcas maiores começaram a aparecer. A Jaguar levou seu XJ220 preparado para a pista. A Porsche foi com o forte e tradicional 911. A Ferrari trouxe o F40 GTE, enquanto equipes independentes tentavam manter vivo o De Tomaso Pantera. O ponto de virada veio em 95, quando a McLaren transformou o supercarro de rua F1 em uma versão de competição, o F1 GTR. O impacto foi imediato. O carro venceu Le Mans logo em sua estreia e dominou o campeonato de forma quase absoluta, deixando claro que o jogo tinha mudado. Já não se tratava de adaptar um esportivo de concessionária, mas de criar máquinas de corrida com homologação mínima para as ruas. A resposta não tardaria a vir. Em 96, a Porsche revelou o 911 GT1, um carro que mantinha apenas a silhueta de seu modelo de estrada, mas que na prática era um protótipo vestido com faróis familiares. A estreia no mesmo ano em La Sarthe, com os 2º e 3º lugares gerais, mostrou que a fórmula estava correta. O BPR havia se tornado o epicentro de uma nova era. O sucesso do campeonato chamou a atenção da FIA. A federação percebeu que havia ali potencial para um campeonato global de grande apelo, mas também notou que a categoria precisava de regras mais claras. A partir de 97, o BPR foi absorvido pelo FIA GT Championship e junto com a nova administração vieram ajustes no regulamento. A exigência para a homologação na classe GT1 foi reduzida a apenas 25 unidades de rua e essa oportunidade mudava completamente o cenário. Em vez de limitar os fabricantes a adaptar esportivos já existentes, abriu-se a porta para que cada marca construísse verdadeiros protótipos e depois produzisse um punhado de exemplares legalizados apenas para cumprir a regra. O conceito de carro de competição derivado de rua se
inverteu. O que se via nos boxes eram máquinas desenhadas para vencer corridas e que, posteriormente, recebiam faróis, couro e ar-condicionado para satisfazer o regulamento. Com regras tão permissivas, a categoria se transformou em uma arena de inovações radicais e a engenharia passou a se sobrepor à tradição. As fábricas enxergavam no Fiat GT uma vitrine para mostrar competência técnica diante do público e dos concorrentes. O que havia começado como uma alternativa acessível ao Grupo C se tornou rapidamente uma guerra de recursos, túnel de vento e soluções criativas. Obviamente que a Mercedes-AMG não iria ficar de fora e também se decidiu a lançar. A marca não podia mais se dar ao luxo de observar McLaren e Porsche ditarem o ritmo. A nova era de homologação flexível abria espaço para um ataque ousado e faltava apenas a decisão de Stuttgart de entrar no jogo. E quando ela veio, trouxe consigo um prazo que parecia impossível de cumprir. No fim de 96, a Mercedes tomou a decisão de entrar de forma oficial no campeonato que vinha crescendo, e a tarefa caiu sobre a AMG, então recém-incorporada como braço esportivo da marca. A ordem foi clara: criar um carro capaz de enfrentar as dominâncias na nova classe GT1. Porém, o prazo era praticamente impossível de se cumprir, mas os engenheiros adoram o impossível. Em apenas 128 dias, o carro deveria sair do papel, ser construído e estar pronto para alinhar no grid na temporada seguinte. A equipe então precisou recorrer a soluções pouco convencionais. Um dos passos mais ousados foi a compra de um F1 GTR, chassi número 11R, utilizado como mula de testes. O carro foi desmontado, estudado e até adaptado para receber componentes Mercedes. Depois de servir como laboratório, voltou a ser restaurado e vendido discretamente. Mas o que havia sido aprendido encurtou meses de desenvolvimento da máquina. Paralelamente, a AMG buscou inspiração também no 911 GT1. O conceito de um protótipo com fachada de carro de rua já estava claro, e a Mercedes sabia que precisava entregar algo no mesmo estilo. A solução foi aproveitar elementos de design do coupé CLK de produção, principalmente faróis e grade dianteira, para dar identidade visual ao novo carro. O cronograma exigia decisões rápidas, quase sempre definitivas. Não havia tempo para protótipos extensos ou ciclos de teste longos. Então, cada escolha de chassi, motor, câmbio e aerodinâmica tinha que ser tomado com base em experiência prévia e know-how dos engenheiros. A colaboração com a Lola Composites, responsável por parte da estrutura de fibra de carbono, foi decisiva para acelerar etapas. Então, em abril de 97, chegou e, contra todas as previsões, o CLK GTR estava pronto. O desejo havia se materializado e a flecha de prata voltava a apontar para o coração da concorrência. A base era um monocoque de fibra de carbono reforçado com estruturas de alumínio em formato de favo, desenvolvido pela Lola. Essa célula central dava rigidez e leveza, permitindo que o conjunto fosse pensado como um protótipo moderno, sem herdar limitações de um carro de rua. No coração da criação estava o motor do bloco V12 M120, já utilizado em modelos de luxo da marca, mas profundamente reconfigurado para a competição. A versão destinada às pistas tinha 6 litros de cilindrada aspirado com aproximadamente 600 cavalos. Além da potência bruta, ele entregava rotações altas e confiabilidade para resistir a corridas longas. Montado em posição central traseira, o propulsor era a parte estrutural do chassi, solução típica de protótipos que reduzia peso e aumentava a rigidez. A transmissão era um câmbio sequencial de 6 marchas derivado da experiência de endurance, capaz de suportar o torque elevado e oferecer trocas rápidas. A posição próxima ao eixo traseiro ajudava no equilíbrio dinâmico e no baixo centro de gravidade, fatores decisivos para o endurance. Do ponto de vista aerodinâmico, a máquina de Stuttgart seguia a cartilha dos GT1 da época, com um perfil baixo e alongado, entradas de ar generosas e um enorme aerofólio garantiam pressão suficiente para manter o carro grudado ao asfalto. Será? O vínculo com o CLK de produção estava apenas nos faróis, na grade frontal e em parte do desenho lateral. Dentro de poucos meses, a AMG havia criado não apenas um rival à altura para as dominâncias da época, mas uma nova flecha prateada
pronta para alterar o equilíbrio da categoria. O ultimato de Stuttgart. Depois de meses de trabalho em ritmo frenético, a criação da AMG finalmente apareceu em público. A estreia aconteceu nas 4 horas de Hockenheim, diante da torcida alemã que esperava ver a nova máquina competir de igual para igual com McLaren e Porsche. No treino, o desempenho apareceu promissor. Bernhard Schneider colocou o carro na pole position e marcou também a volta mais rápida. A corrida, no entanto, mostrou que velocidade e consistência são coisas distintas. O CLK ainda sofria com fragilidades mecânicas, principalmente nos freios. Um dos carros abandonou, o outro terminou apenas em P27. Bem atrás dos rivais que eles queriam destronar. Até mesmo o Dodge Viper, visto como um outsider, apareceu mais sólido. O entusiasmo inicial deu lugar à frustração, mas a mensagem interna era de que o projeto tinha potencial, só precisava de tempo para amadurecer. Esse tempo então veio algumas semanas depois, no circuito de Nürburgring. A equipe havia revisado os sistemas críticos, corrigido falhas e ajustado detalhes de confiabilidade, e o resultado foi imediato. Na prova de 4 horas, Schneider e Klaus Ludwig conduziram a máquina prateada à vitória, liderando um primeiro e segundo lugares que marcou a primeira afirmação real do projeto. Era a resposta de Stuttgart ao domínio dos rivais e também o ponto de virada para a temporada. A partir dali, o desempenho do GT1 alemão começou a ganhar consistência. Os engenheiros que haviam passado por um início turbulento mostraram capacidade de reação rápida. O carro deixou de ser um estreante problemático para se tornar uma ameaça real à hegemonia do campeonato. O regulamento da FIA era claro: para competir na classe GT1, cada fabricante precisava produzir pelo menos 25 exemplares legalizados para as ruas. Essa exigência deu origem a alguns dos carros mais extremos já registrados em placas, e a Mercedes não escapou dessa regra. Para legitimar sua presença nas pistas, foi criada a versão de rua do protótipo, batizada de Straßversion, literalmente a versão de rua em alemão. Eu não sei se o meu alemão tá afiado assim, tá? O primeiro exemplar foi exibido ainda em 97, no Salão de Frankfurt, ainda como demonstração. A produção em série viria no ano seguinte, sob a responsabilidade da HWA, empresa fundada por Hans Werner Alfred, o A da sigla AMG. Ao todo foram concluídos cerca de 28 automóveis, entre protótipos, cupês e 6 roadsters, o que o torna o modelo um dos Mercedes mais raros já construídos. As diferenças em relação ao carro de corrida eram mínimos. O monocoque de fibra de carbono e a maior parte da aerodinâmica foram mantidos. O motor V12 foi ampliado para 6,9 litros, recebendo ajustes para entregar mais torque em rotações mais baixas, mas ainda passava de 600 cavalos. Algumas concessões foram feitas ao conforto, ar-condicionado em algumas unidades, interior mais próximo de um carro de luxo e câmbio adaptado para uso urbano. Porém, o resultado estava longe de algo prático para o dia a dia. A embreagem de competição dificultava arrancadas, o câmbio sequencial era áspero e o espaço interno era mínimo. No mercado, esse supercarro homologado atingiu status imediato de exclusividade. Vendido a cerca de $1,5 milhão, foi reconhecido pelo Guinness como o carro de produção mais caro do mundo naquela época. O valor refletia não só a engenharia envolvida, mas também a oportunidade rara de estacionar na garagem um carro essencialmente idêntico ao campeão das pistas. A versão acabou se tornando um ícone para colecionadores. Muitas unidades rodaram pouco, acumulando poucos milhares de quilômetros em décadas. Cada exemplar representava a linha tênue que existia nos anos 90 entre um protótipo de corrida e um automóvel de rua, algo que dificilmente voltaria a acontecer com tamanha liberdade regulatória. Apesar do domínio crescente no FIA GT, a Mercedes sabia que seu carro não era a ferramenta ideal para Le Mans. O traçado francês, com longas retas e trechos de altíssima velocidade, exigia soluções diferentes das usadas em pistas mais curtas. O protótipo baseado no CLK era rápido e confiável, mas seu V12 tinha limitações de durabilidade para a prova de 24 horas. A resposta foi criar uma nova evolução, batizada de CLK LM, desenvolvido especialmente
para La Sarthe. A maior mudança estava no motor. O V12 de 6 litros foi substituído por um V8 aspirado da família M119, menos potente, mais leve e considerado mais confiável. O carro também recebeu revisões aerodinâmicas profundas, com carroceria mais baixa e afilada, otimizando a estabilidade nas retas. Nos treinos classificatórios de 98, a aposta pareceu perfeita. Bernd Schneider colocou o carro na pole position com mais de 1 segundo de vantagem sobre o Toyota GT1, enquanto o segundo exemplar largaria em P3. A expectativa daquele ano era de um confronto épico entre Mercedes, Porsche e Toyota pelo troféu mais cobiçado do Endurance, mas a corrida expôs fragilidades que o cronômetro não mostrava. Ainda nas primeiras horas, ambos os CLKs LM abandonaram com falhas ligadas ao sistema de direção hidráulica e à lubrificação. Foi uma decepção para toda a equipe, porque o carro havia mostrado ritmo para disputar a vitória. O fracasso em Le Mans não apagou o potencial que o carro apresentou. Fora da França, o CLK-LM mostrou-se praticamente imbatível, e na temporada de 98 do FIA GT, venceu todas as corridas da temporada, garantindo títulos de pilotos para Klaus Ludwig e para o brasileiro Ricardo Zonta, além do campeonato de construtores para a Mercedes. Era a confirmação de que a marca havia levado a classe GT1 ao máximo. Foram 10 corridas, e em todas elas a Mercedes cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Em muitas provas, a dobradinha parecia apenas uma formalidade. A supremacia alemã trouxe problemas bons para a fabricante, porém ruim demais para os demais. Os custos para acompanhar a escalada tecnológica se tornaram proibitivos. De novo, Ferrari e McLaren abandonaram o desenvolvimento de novos carros. Até mesmo a Porsche, que havia inaugurado a lógica dos protótipos disfarçados, recuou diante de tamanha força de Stuttgart. A disputada promissora GT1 começou a perder suas peças-chave. A ironia é que o sucesso esmagador foi, ao mesmo tempo, a consagração e a sentença de morte da categoria. No final do mesmo ano, a situação era clara. O público já não via equilíbrio no grid, as marcas rivais estavam desistindo e a FIA não tinha alternativa. E, por isso, a classe GT1 foi encerrada para a temporada seguinte. O que havia começado como um campeonato vibrante, reunindo algumas das maiores marcas do mundo, não resistiu ao domínio absoluto da Mercedes. O FIA GT voltaria reformulado, com categorias mais acessíveis e regulamentos mais restritivos, mas a era dos GT1 como laboratório de protótipos com placas chegava ao fim. Com o campeonato encerrado, a Mercedes não queria desperdiçar a estrutura criada dos anos anteriores. A decisão então foi mirar novamente Le Mans, palco onde ainda faltava uma vitória para coroar o programa e toda a sua jornada rumo ao sucesso. O CLK-LM havia mostrado velocidade, mas não resistiu ao desafio de 24 horas. Para o ano seguinte, a equipe desenvolveu um novo protótipo, o CLR, pensado especificamente para enfrentar o traçado francês. O carro era ainda mais baixo, mais longo e mais leve que o modelo anterior. Sem as amarras de homologação, os engenheiros puderam refinar a aerodinâmica e distribuição de peso. No papel, parecia a evolução lógica de um projeto para vencer, mas o que funciona no túnel de vento nem sempre responde da mesma forma na pista. Desde os primeiros treinos, alguns pilotos relatavam que a frente do CLR ficava instável em velocidades muito altas, especialmente ao pegar o vácuo de outros competidores. Na classificação, Mark Webber sofreu o primeiro susto. Em plena reta, ao tentar ultrapassar um Audi, o carro levantou o voo e caiu, se destruindo completamente. O australiano saiu ileso, mas o episódio, que circulou rapidamente o mundo, ligou um sinal de alerta. O time reconstruiu o protótipo e o devolveu para a pista no warm-up, apenas para ver a cena se repetir. Novamente, Webber escapou sem ferimentos, mas ficou claro que havia um problema crônico estrutural. Mesmo assim, a Mercedes insistiu e alinhou os carros restantes para a prova. 4 horas após a largada, veio o acidente mais grave. Here we go.
Oh my God, the Mercedes has taken off. Peter Dumbreck, em um outro CLR, perdeu contato com o chão ao passar por uma ondulação antes da curva em Indianápolis. O carro decolou a quase 300 km por hora, girou no ar e saiu da pista, atravessando barreiras antes de cair em uma área gramada. Milagrosamente, o piloto escapou ileso. O impacto foi suficiente para que a equipe retirasse imediatamente o último carro e abandonasse a corrida. O desastre de 99 encerrou de forma abrupta a participação da Mercedes em Le Mans. As imagens dos voos do CLR correram o mundo, lembrando a marca alemã o trauma de 1955, quando o acidente de Pierre Levet tirou a vida de dezenas de pessoas e afastou a empresa das pistas por 3 décadas. Bom, dessa vez ninguém se feriu gravemente, mas o constrangimento foi o suficiente para que a Mercedes encerrasse o programa esportivo e recolhesse suas flechas de prata no Endurance. E, até hoje, essas imagens aparecem pelas redes sociais. A versão de rua do modelo seguiu um caminho oposto, sempre vendido muito caro e com alta procura. Apesar do preço na casa de $1,5 milhão, usar ele no dia a dia era quase impossível. A embreagem de competição dificultava a condução em baixas velocidades, o câmbio sequencial era áspero, o espaço interno extinto e a visibilidade traseira quase nula. Até entrar na cabine exigia contorcionismo. Muitos proprietários logo perceberam que a melhor forma de preservar o investimento era manter essa fera numa garagem climatizada, rodando apenas o suficiente para manter a mecânica em funcionamento. Com o passar dos anos, essa estratégia se mostrou certeira. As poucas unidades que aparecem em leilões alcançam valores de 8 dígitos, com o Roadster chegando a ultrapassar $10 milhões. O apelo não estava em dirigir, mas em possuir um pedaço da história que sintetizava uma era de liberdade regulatória e ousadia técnica que possuía um belo motor V12. A história do CLK GTR e de suas evoluções não pode ser lida apenas pelos resultados em pista. O que a Mercedes AMG construiu entre 97 e 99 foi um capítulo singular no automobilismo, em que os engenheiros tiveram liberdade rara para criar protótipos surreais e históricos que ajudou a definir a era GT1 como um dos períodos mais ousados já vistos nas corridas de resistência. O V12 M297, derivado do motor que equipava a versão de rua, continuaria sua vida em um dos supercarros mais influentes das décadas seguintes, o Pagani Zonda. A ligação entre o protótipo de Stuttgart e a marca italiana mostra como o projeto deixou um legado para além das pistas. O uso extensivo de fibra de carbono, o desenvolvimento de aerodinâmica agressiva e a integração estrutural do motor ao chassi também anteciparam tendências que se tornaria padrão em hypercars. Culturalmente, o carro ganhou status de mito moderno, não apenas pelo preço de mercado, mas pela aura de ter sido construída em tempo recorde e colocado na pista para enfrentar gigantes históricos e literalmente sair voando. E se você é uma pessoa curiosa, deve estar se perguntando, mas por que raios os carros saíram levantando em Le Mans? Bom, eu não iria deixar de pesquisar isso e eu encontrei o seguinte. Vamos ter que ler que isso aqui é grande, hein? O carro tinha um entre-eixos curto e balanços dianteiros muito longos, o que o tornava extremamente sensível ao ângulo de inclinação do nariz, chamado pitch. Em alta velocidade, bastava o bico levantar alguns degraus, seja por uma pequena elevação desnível da pista ou pela turbulência do carro à frente, para que o fluxo de ar sobre o assoalho se perdesse. Quando isso acontecia, o carro deixava de gerar efeito solo e passava a funcionar como uma asa invertida ao contrário, gerando sustentação positiva em vez de downforce. O resultado foi um efeito de blow-over. O nariz subia, a sustentação aumentava ainda mais e o carro decolava. Hoje, cada vez que um colecionador abre a garagem da partida em um desses, o som metálico do V12 traz na lembrança o período em que Stuttgart decidiu arriscar tudo para provar que ainda sabia moldar o automobilismo, mais de 3 décadas depois de um trauma. Foi um experimento breve, mas com um impacto bizarro no automobilismo
que abriu caminho para a era dos hypercarros. E por falar em hypercars, outra batalha atual de pura insanidade é da Bugatti versus a Koenigsegg, com ambas tentando ultrapassar os 500 km por hora e criando verdadeiros monstros das ruas. Eu te conto mais de ambas nessa história que já começou na sua tela, e não esquece de conferir a Born to Fast. A gente deixou um link na descrição, um projeto feito para você que busca por novidades sempre e, acima de tudo, uma comunidade para pertencer. Te vejo já!